Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E agora eu quero ler também o versículo de número 17, a partir do 17, a gente fez intencionalmente uma inversão de ordem. Versículo 17, por favor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. 18. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais, aonde? Na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. O que havia? Dissensões. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Somente até aqui. Você pode curvar a tua cabeça, eu quero orar com você. Muitas orações já foram feitas bem antes de nós entrarmos nesse lugar. E nesse tempo, nessa manhã também, as orações elas não cessaram. E no momento do louvor, as orações elas continuaram. E eu quero junto com você nesse momento liberar mais uma palavra de oração. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Você que consegue ficar de olhos abertos sem que algo roube a sua atenção, fique de olhos abertos. Agora, se você consegue fazer uma conexão melhor, fechando os olhos, feche os olhos e ore comigo. Pai, a tua palavra ela é viva e ela também é eficaz. A tua palavra ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E a tua própria palavra diz que ela faz divisão entre juntas e medulas, faz divisão entre a alma e o espírito. E a tua palavra é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E a minha oração é, Pai, estamos aqui nesta manhã, diante da tua palavra. Que a tua palavra venha e produza em nós aquilo que lhe apraz. Que a tua palavra nessa manhã seja como a chuva que rega a terra. Que ela não volte vazia, mas cumpra o propósito para a glória do teu nome. Toda resistência na mente, Senhor, nós declaramos que seja quebrada agora. Que os nossos corações sejam encontrados como uma terra fértil, aonde a boa semente será lançada e produzirá fruto que permanecerá para sempre. Não deixa, Senhor, que confiemos na força do nosso braço, que a nossa confiança nessa manhã, ela continue no Senhor, que criou os céus e a terra,
Que a nossa confiança, ela continue em teu nome, Senhor, um nome que está acima de todos os nomes. Que o Senhor nesta manhã continue sendo glorificado, engrandecido e exaltado. Que nada venha fluir do próprio homem, mas que seja por meio do teu Espírito em nós, Senhor. Nós te pedimos, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com os meus irmãos, assim como o Senhor falou comigo. É o que eu te peço nessa hora, Senhor, e lhe agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu estou muito grato a Deus de estar aqui com vocês, meus irmãos, para nos assentar à mesa. E a mesa ela tem tido um significado muito especial para mim. Inclusive nós estamos aí em uma maratona com os homens nas segundas-feiras. Temos homens aqui nessa manhã? Temos homens aqui nessa manhã, e nós estamos toda segunda-feira sendo confrontados. E eu quero pedir para as mulheres que aqui estão, é um pedido assim, que eu faço com muito amor. Tenha paciência. As coisas não acontecem da noite para o dia, mas no mundo do Espírito já é real. Talvez você não conseguiu ver ainda, mas Deus está trabalhando. É porque é até bom, cria-se uma expectativa, e a expectativa é boa. Porém, melhor do que a expectativa é a esperança. Porque a expectativa em algo pode ser frustrada, mas a esperança no Senhor nunca. Então, continua crendo, Deus está trabalhando. E as mesas começaram com as mulheres eu vou te falar, tá? Nós homens dessa casa, nós temos que pensar em algo para a gente sair na frente. Porque as mulheres, elas estão alguns anos luz. Mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. E eu estou muito feliz, irmãos, de estar aqui nessa manhã, diante dessa mesa, que nós vamos participar nessa manhã. E eu estava pensando sobre esta passagem de 1 Coríntios capítulo 11. E eu fiquei refletindo sobre o que havia acontecido ali na igreja em Corinto. E algo muito importante quando nós queremos fazer uma boa exegese é você analisar o texto e o contexto, você entender quem está falando e para quem aquela palavra está sendo direcionada, o acontecimento. E a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é que não havia aqui descrentes. Quando Paulo ele diz que nisso que eu escrevo eu não louvo vocês, Paulo estava falando para crentes. Ele não estava falando para ímpios. Paulo estava escrevendo para a igreja. E quando Paulo escreve, ele começa a detalhar algumas coisas que estavam acontecendo ali. E quem estava causando aquilo eram os crentes. Olha, e se você perceber, todo o capítulo 11 fala para crente. E nessa manhã eu acredito que eu estou falando para crentes em Cristo Jesus. Quem é crente em Cristo Jesus? Levanta a mão. Então, se prepara, porque essa palavra é para você. Ou talvez não, foi só para mim. Paulo, ele ficou sabendo que estava havendo divisões, dissensões, né? Paulo ficou sabendo que estava havendo heresias. E Paulo ficou sabendo que havia irmãos que não estavam se preocupando com a necessidade do próximo.
porque havia ali uma festa chamada Festa do Amor. Hoje seria quase que uma festa americana. Quem já participou de festa americana? Que cada um leva algo, né? Cada um leva algo, alguns, vamos fazer um junta-panela. Existem várias formas. Ali havia uma festa do amor, em que os crentes iam para o mesmo lugar, cada um levava um prato, e a intenção original é que todos desfrutassem, né? Aí a pastora Raquel levava o empadão, né? E daquele empadão 300 comiam. Por que não? Deus pode multiplicar, sim ou não? Um pedacinho para cada um. Aí um outro levava um pudim, o Guni leva o pudim, aí todo mundo come do pedacinho de pudim do Guni. E assim, essa era a intenção, cada um levava um prato. E o que Deus desejava é que quando a pastora Raquel olhasse os irmãos comendo empadão, isso gerasse no coração dela um contentamento, uma satisfação, um prazer dela poder trazer algo e compartilhar. Essa era a intenção original. Só que na prática não foi assim. Na prática, Paulo diz que os mais abastados, porque, irmão, sempre vai ter, por favor, não se engane, sempre vai ter aquele que tem mais e aquele que tem menos. Isso não é problema, porque aquele que tem mais, ele sempre vai estar diante de uma possibilidade de compartilhar com quem tem menos. E quem tem menos sempre vai oferecer a quem tem mais um lugar de ser bem-aventurado. Então, ter mais e ter menos, isso não é problema, irmãos, desde que a gente tenha o mesmo Espírito de Cristo. E eles levavam aquele monte de comida, e chegando no lugar, eles já iam comendo. Se imagine isso. Talvez você tenha na sua família alguém que é assim, que quando prepara a mesa da ceia ou almoço de domingo, né? Aí você fica olhando as mulheres, as crianças, assim. Aí quando você vai olhar, já tem um jovem lá que está pegando tudo, né? Sempre, talvez tenha alguém. Mas, irmãos, isso não é legal. Por mais que a gente ri, brinca, mas isso não é legal. Por quê? Porque a mesa não é um lugar para se comer. Biblicamente, a mesa é um lugar para se compartilhar. Vocês conseguem entender isso? A mesa é um lugar para compartilhar. Eu já falei sobre o significado da mesa aqui. E ele chegava ali e comia tudo. Aí quando chegava aquele irmãozinho com bolinho de chuva, pensando que ia comer a carne de carneiro, não tinha carne de carneiro. E quando eu olhava para o bolinho de chuva, alguém já tinha pego. Aí nem um bolinho de chuva tinha para ele. Dá vontade de rir, irmãos. Mas é exatamente isso que acontecia ali. Aí Paulo olha para eles e fala: olha, vocês não estão entendendo. Não estão entendendo. Vocês foram ensinados, eu não sei como vocês foram ensinados, vocês aprenderam, não sei o que vocês aprenderam, mas agora eu quero compartilhar o que eu aprendi dele. Porque Paulo, ele não aprendeu de Jesus presencialmente, Paulo aprendeu de Jesus por revelação, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. E o que ele pôde compartilhar, ele compartilhou. O que ele não pôde, ele deixou a gente só no desejo. E ele começa a dizer: vocês não estão entendendo a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor não é assim, não é dessa forma. Então Paulo vai trazendo uma dinâmica, trazendo a memória como que foi na ceia do Senhor, a ceia, a Páscoa, a ceia que antecedeu a crucificação, em que Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, comeu. Não, o Senhor pegou o pão, tendo dado graças, partiu. E depois, tendo comido o pão, tomou o cálice e, tendo dado graças, também ofereceu. Mas aí Paulo, ele traz uma chave que eu quero compartilhar com os irmãos.
Depois que Paulo ele traz ali a dinâmica da verdadeira mesa, da ceia, Paulo fala: olha, vocês precisam fazer algo. Todas as vezes que vocês comerem e beberem. Eu quero que vocês gravem isso. Paulo não estava falando para ímpios. Paulo estava falando para crentes. E ele fala: olha, todas as vezes que vocês sentarem na mesa, que vocês comerem e beberem, vocês devem fazer o quê? Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Se esse capítulo ele diz respeito a crentes, à igreja, Paulo não estava falando para que eles anunciassem a morte como um método de evangelização, não. Paulo estava falando para anunciar a morte como um método de conversão. Toda vez que vocês assentarem à mesa, vocês precisam anunciar a morte do Senhor e entenderem o propósito e o significado, e vocês vão ter que fazer isso toda vez até Ele vir. Porque na verdade o que Paulo estava estabelecendo era um método pedagógico. Vocês vão precisar repetir, vocês vão ter que ficar repetindo todas as vezes, até que vocês aprendam. E sabe quando é que vocês vão aprender plenamente? Só quando Jesus voltar. Então nós vamos ter que fazer isso quando? Sempre. Nós vamos ter que entender o significado da morte do Senhor sempre. E essa manhã é uma manhã propícia para nós entendermos o significado da morte do Senhor. Por que é que Ele morreu? E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Por quê? Porque quando Paulo olha o que estava acontecendo, Paulo identificou que ali havia comportamentos do velho homem. Por quê, irmãos? Porque comer demais e não deixar para o próximo, me diga se isso não é coisa de velho homem. Heresia é coisa do velho homem. Mentira é coisa de quem? É coisa do velho homem. Ficar com raiva um do outro é coisa de quem? Irmãos, você acredita que na igreja tem pessoas que não conversam, irmão não conversa com o irmão? Quem acredita, levanta a mão. E tem gente que não acredita. Meu Deus, você está onde, meu irmão? Tem gente, não estou falando de ímpio, me tolerem, amor, eu preciso falar. Tem crente em Cristo Jesus que não conversa um com o outro. Isso não é coisa de quem nasceu de novo, e isso não provém do Espírito de Deus, isso é coisa do velho homem. E o que estava acontecendo ali em Coríntio nada mais é do que uma cambada de velho homem se comportando no meio da congregação. Ciúme, irmãos. Tem crente que tem ciúme. Quando vem um irmão melhorando um pouquinho, ele fica com ciúme. Ao invés de ser grato a Deus, fica com ciúme. Quando vem um irmão encostando com um carro novo, já vira o olho e fala: como que pode? Deixa eu pesquisar esse negócio. Pelo amor de Deus, isso é coisa do velho homem. Porque o velho homem, ele sabe a condição que ele está. É por isso que ele não consegue ver ninguém bem. Aí Paulo, percebendo ali que havia uma movimentação da velha natureza, Paulo fala: olha, vocês precisam entender por que é que Jesus morreu. E vocês vão ter que fazer isso muitas vezes. E quando eu estava meditando sobre isso, a primeira coisa que eu aprendi é que o velho homem não tem jeito, ele deve morrer, irmãos. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o velho homem deve morrer. Coloca para mim 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Alguém, se puder, pode trazer uma toalhinha para mim? Se tiver, pode. Eu não... A gente está tão bem acostumado com o serviço dessa casa, que sempre tem. Hoje eu senti falta e a gente toma água. Coloca para mim aqui, irmãos, comigo, 2 Coríntios, capítulo 5,
versículo 14, por favor. Nós falamos que o velho homem deve o quê? O velho homem deve morrer. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por quem? Por todos. Então finaliza o versículo dizendo que logo todos, morreu por todos. Então logo todos morreram. Irmãos, notem bem que quando Jesus ele foi crucificado, ele não apenas morreu pelos pecadores. Quando Cristo ele foi crucificado, ele também morreu com os pecadores. Aqui nós estamos vendo a dinâmica da crucificação. Ele morreu pelos pecadores e ele morreu com os pecadores. Eu quero que você grave isso, porque isso é determinante para a nossa vida cristã. Isso é determinante ao tratarmos com a velha natureza. Obrigado, Fabiola. Então, irmãos, quando Jesus, ele na cruz, morre pelos pecadores, nós chamamos de substituição. Porque quem é que devia estar na cruz crucificado? Quem? Jesus? O Filho de Deus? O Filho do homem? Não. Porque entendemos que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então quem é que deveria morrer? Os pecadores. E Jesus tinha pecado, irmãos? Jesus havia transgredido alguma lei? Jesus havia falhado em algo? De maneira nenhuma. Então o que é que Jesus estava fazendo na cruz? Ele estava nos substituindo, porque era preciso que um justo morresse pelos injustos. Era necessário uma oferta perfeita. Era necessário que o sacerdote, ao olhar o sacrifício, não encontrasse nenhuma mancha, não podia haver nenhuma falha. E Jesus, ele é o sacrifício perfeito. E quando ele estava na cruz, ele nos substituiu. E por que é que ele nos substituiu? Porque havia uma punição, irmãos. Havia uma punição eterna. Então ele nos substituiu e ele nos livrou dessa punição. Agora, a segunda dinâmica que nós olhamos na crucificação do Senhor é que ele não apenas morreu pelos, mas ele morreu com. Então notem bem que quando o Senhor ele nos substitui, ele leva sobre ele a punição. E quando nós morremos com ele, ele declara para nós a libertação. Porque só é liberto aquele que com Jesus é crucificado. Nós estamos construindo algo, eu quero que você me dê toda a sua atenção, por favor. Porque um minuto de distração, talvez você possa perguntar como é que ele conseguiu colocar essa janela aqui. Então você vai acompanhando e você vai ver as métricas, as ferramentas, você vai ver o prumo sendo usado, o nível sendo usado, o serrote cortando a madeira, o martelo apertando o prego. Então se de repente se você olhar, já está pronto. Então por favor, a minha intenção, eu fiz 3 páginas bem curtinhas. Eu falei, Senhor, eu preciso pregar rápido. E eu vou tentar fazer isso. Então, algo que nós precisamos entender é que o Senhor, ele morreu com os pecadores. E quando ele morre com os pecadores, nós ali somos libertos. Libertos do quê? Libertos do poder do pecado. Porque o pecado, irmãos, eu quero que vocês entendam que o pecado é algo que não está fora. Por favor, o pecado não está fora. O pecado
que a gente tanto fala, ele está dentro. Só para que os irmãos entendam bem, pecado não é a mesma coisa de pecados. Já temos falado isso aqui, o nosso pastor já falou isso. Mas em uma pedagogia é bom repetir, para clarear, trazer novamente a memória. Pecado é diferente de pecados. Pecados não é o plural de pecado, não. O pecado, ele está dentro. E os pecados, pastor, os pecados estão fora. Na verdade, os pecados é nada mais do que a prática pecaminosa, os atos pecaminosos que são impulsionados pelo pecado. Quem está entendendo? Tanto que você nunca vai ver nos evangelhos Jesus perdoando pecado. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Você nunca vai encontrar Jesus falando assim: o teu pecado é perdoado. Não. Jesus sempre vai falar: os teus pecados são perdoados. Por quê? Porque para os pecados, perdão. E para o pecado, pastor, para o pecado é libertação. Estão entendendo? Por favor. O pecado, ele habita em nós. E nós precisamos entender a descendência, irmãos. É por isso que toda criança, quando ela nasce, ela não nasce com pecados. Mas toda criança, quando nasce, ela nasce pecadora. Deu para entender? Toda criança, quando nasce, ela não nasce com pecados. Toda criança, quando nasce, ela nasce pecadora. Por quê? Porque ser pecador não tem a ver com o que eu faço. Ser um pecador tem a ver com a natureza. E toda criança já nasce com uma natureza. Mesmo que os pais não queiram, ela já nasce com uma natureza adâmica. Aí vai de geração em geração, vamos retrocedendo, vamos voltando no tempo e chegamos no primeiro casal, Adão e Eva. E quando Adão e Eva, eles falham, quando eles saem do trilho, quando eles pecam, quando eles erram, então o que acontece? O primeiro casal, eles são vistos como uma natureza caída, e todos que vêm depois de Adão, quem veio depois de Adão aí? Levanta a mão. Não tem ninguém aqui da era pré-adâmica, né, irmão? Todo mundo é depois de Adão. Então, todos que vieram depois de Adão, vieram com uma natureza pecaminosa, uma natureza caída. É por isso que o pecado habita em nós, por conta de uma natureza pecaminosa. É por isso que Paulo fala que o que eu quero fazer, eu não, e o que eu não quero. E Paulo fala: é porque tem uma força dentro de mim, quem me livrará? Calma, vai chegar o grande dia do livramento, o grande dia da libertação final. Aleluia. Deus é muito bom, e essa natureza não tem jeito, irmãos. Essa natureza pecaminosa é uma natureza corrupta, é uma natureza que não se corrige, é uma natureza imutável. Essa natureza, ela é uma natureza que infelizmente não tem jeito, ou felizmente, eu usei a palavra infelizmente, felizmente não tem jeito, essa é a palavra mais adequada, felizmente não tem jeito. Essa natureza é indigna. É por isso que a Bíblia nunca vai falar que o velho homem deve ser lavado. O que deve ser lavado são os nossos pecados. O velho homem, ele precisa ser crucificado, porque o velho homem não tem jeito. Por favor, não tenta remendar o velho homem, que você vai arrumar dor de cabeça para você. Não tenta resgatar o velho homem, que você vai ter muito problema, irmãos. Porque era exatamente a velha natureza, a natureza caída, que estava gerando problema na igreja em Corinto. E eu posso falar algo? Muitos problemas que nós vivemos aqui é por conta da velha natureza. E sabe o que a velha natureza sempre tende a fazer? Sabe o que o velho homem sempre tende? Ele sempre tende a culpar outro. O velho homem sempre tende a colocar culpa em terceiros. E nessa fila de terceiros, o diabo é o primeiro.
tudo é culpa do diabo. Eu não estou conversando com fulana e fulana não está conversando comigo, eu vou orar para expulsar esse diabo. Não tem que expulsar o diabo. Tem que crucificar a velha natureza. Entenda isso, por favor. Pastora, pelo meu casamento, o diabo está brabo com o meu casamento, o diabo está investindo contra o meu casamento, e ora para que o diabo saia do meu casamento. Irmão, talvez não é o diabo. Ainda que o diabo, ele deu início a tudo, né? Mas talvez não é o diabo que tem que sair. Talvez o que tem que sair é essa mulher que já devia ter morrido. Talvez quem tem que sair é esse homem que já devia estar na cruz há muito tempo. Então tem hora que a gente tem que parar de culpar as pessoas, porque culpar as pessoas, culpar terceiros, é um dos primeiros sinais da velha natureza, que foi exatamente isso que Adão fez. Porque, irmãos, aqueles que não se movem pela natureza, são pessoas que não culpam, mesmo que elas não tenham transgredido, elas assumem a responsabilidade. Entende? Assumem. Quantas vezes você vai estar diante de uma situação que você não causou? Você vai estar diante de um problema que você não fez nada para aquilo acontecer. Aí você entra naquela situação e fala assim: não, me perdoe. Poxa, me perdoe, eu não queria que tivesse sido assim. E você não fez nada, mas você assumiu a responsabilidade. Quem deveria pedir perdão não pede, e você não tem problema em se humilhar, se rebaixar, se colocar como servo e fala: me perdoe, vamos se reconciliar, vamos resolver isso não pode continuar assim. Deus está precisando de pessoas que não tenham medo de ir para a cruz, irmãos. Porque se você quiser manter o seu ego, se você quiser alimentar o seu eu, foge da cruz. Agora, se você quiser que esse ser mandão, esse ser que sabe tudo, que acha que a melhor forma é aquela que você inventou, que você criou, e você vê o problema que está causando, aí continua assim. Quem está entendendo? A crucificação, por favor, ela não é e nunca será uma atividade independente. Toda vez que você tentar ir para a cruz sozinho, não vai dar certo. Porque a essência da cruz é que Cristo morreu por nós e Cristo morreu conosco. É por isso que o Senhor fala que sem mim vocês nada podem fazer. Nem para a cruz nós conseguimos ir pelo nosso esforço, pelo nosso mérito. Até estar na cruz nós temos que estar com Cristo, irmãos. Porque todo o mérito é dele. Até o morrer para nós mesmos é mérito dele. Nós não morremos por nós mesmos, pelo contrário, morremos junto com o Senhor, porque Romanos 6,3, fomos batizados na sua morte. Romanos 6,5, fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. E Romanos 6,8, já morremos com Cristo. Então, o velho homem deve morrer e não tem alternativa, não tem atalho. Segundo, por que é que o velho homem deve morrer? Já sabemos que o velho homem deve morrer. Agora, por que é que ele deve morrer? Vamos ler aqui Romanos 6, 5, 7. Romanos 6, 5, 7. Romanos 6, versículo 5 e 7. Falar de morrer é complicado, né, irmãos? Eu vou falar algo para os irmãos de coração, que essa natureza, ela talvez iria preferir estar no lugar onde que você estivesse recebendo coisas. Porque essa geração, o que ela mais quer é receber. Quando na verdade, culto à luz das Escrituras nunca foi um lugar para receber. Se você olhar os cultos bíblicos, todos os cultos bíblicos foram cultos em que homens e mulheres entraram e perderam. Porque toda vez que você entra em um lugar só querendo receber, entenda, o nosso Deus, Ele perde.
eu vou repetir isso, quando você entra em um lugar querendo receber, no final do culto Deus perdeu. Mas quando você entra em um ambiente de culto determinado, Senhor, eu quero perder tudo hoje, entenda, Deus recebeu tudo que Ele é digno de receber. E talvez nessa manhã, falar de morte, talvez, irmãos, eu te entendo, fica tranquilo, não seja o melhor assunto. Mas o desejo do meu coração é que você morra. E eu quero te encontrar no céu. E lá no céu a gente vai rir. Nós vamos rir, mãe, sabe por quê? Porque não tem como rir na morte, irmãos. Não tem como rir na cruz. Porque crucificar o velho homem, a velha natureza é dor, é gemido, é sofrimento. E muitas das vezes, irmãos, o verdadeiro evangelho é mais sofrimento do que alegria. É mais entregar do que receber. Olha o que está escrito em Romanos 6, 5, 7. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto que o nosso quê? Homem velho, guarda isso, o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado, guarde isso, o corpo do pecado, seja o quê? Desfeito, em algumas traduções, destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Paulo, quando ele escreve aos irmãos em Roma, ele dá todo um cenário. Ele fala da velha natureza, do velho homem, ele fala do corpo do pecado e ele fala do pecado. E por que é que o velho homem ele deve morrer? Eu explico. O corpo, ele está do lado de fora. O pecado, ele está onde? Do lado de dentro. E aonde que está o velho homem? Está no meio. A velha natureza está no meio. O pecado, ele dirige o velho homem. E o velho homem dá ordens para quem? Para o corpo. Eu estou desenhando aqui, tá, irmãos? O pecado, ele dirige o velho homem dá ordens para o corpo, e então o corpo transgride. O corpo, ele gera os atos pecaminosos. E por que é que o velho homem deve morrer? Porque essa palavra, qual que é a palavra que estava aqui? Volta aqui, irmã. Desfeito. Essa palavra desfeito, em algumas traduções está que o corpo do pecado deve ser destruído. No original, essa palavra é desempregado ou desocupado. O que isso significa? Que enquanto o velho homem estiver vivo, o corpo tem o quê? Tem emprego, tem ocupação. Porque quando você está em um trabalho, esse trabalho você executa coisas. Só que você executa coisas mediante ao que é que você recebe? Recebe ordens. Então imagine que você está num trabalho, recebe ordem de alguém, e daqui a pouco você descobre que quem te dava a ordem morre. Na hora você vai lá na gaveta da sua mesa e pega o quê? Pega a carteira, estou desempregado, porque quem me dava a ordem morreu, e agora? É por isso que o velho homem, ele precisa ser crucificado, ele deve morrer. Porque sem o velho homem, o corpo do pecado, ele não consegue ter as suas práticas pecaminosas, irmãos. É por isso que existe uma luta, Paulo fala em Gálatas, entre a carne e o espírito. E entre a carne e o espírito está ali o que? A alma do homem, a natureza do homem. E o corpo precisa de ordem, porque o corpo é flexível. Ouça, irmãos, tudo aquilo que você falar para o seu corpo, ele vai o quê? Ele vai fazer. Se você falar para o corpo, olha, a mesa está cheia, come. O corpo vai comer. Se você falar para o corpo, hoje eu não vou acordar cedo para orar, o que o corpo vai fazer? Fala, Rafael.
Hã? Não vai. Não vai. Vou usar você, Roberto, como exemplo. Se o velho homem falar para o corpo assim: hoje eu vou encher a cara. Sabe o que o corpo vai fazer, pastor? Vai encher a cara. Hoje eu vou chegar em casa e eu vou quebrar o primeiro que aparecer pela frente. Sabe o que o corpo vai fazer? É isso, vai quebrar o primeiro que vier pela frente. É simples. Agora, imagine que o corpo está aguardando uma ordem da velha natureza e a ordem não vem. Sabe o que vai acontecer? O corpo vai ficar sem ocupação. Porque tudo que você faz é proveniente de uma ordem. Ah, eu não queria ter feito isso. É balela. Ah, depois que eu fiz, que eu vi. Mentira. A gente precisa ser responsável pelas ordens que nós damos. Falar que eu fiz e não sabia, isso é covardia. Isso é se eximir da responsabilidade, porque muitas das vezes nós fazemos algo, olhamos que o que nós fizemos é muito grave, está tendo consequências, a gente não assume a responsabilidade, é o diabo. Não foi eu. Vocês estão entendendo, irmãos? Por favor, amém. Obrigado pelo amém. Agora, o que a gente não pode ignorar é que, uma vez que o velho homem ele é crucificado, o corpo ele perde a ocupação, mas e o pecado? O pecado ele não deixa de existir. O velho homem está onde, irmãos? Está na cruz. O corpo do pecado está em que condição no mercado? Desempregado. Só que o pecado, quando nós lemos as Escrituras, nós entendemos que o pecado não deixa de existir no homem. Martim Lutero, ele falou algo que, para mim, é uma verdade. Ele disse que quando ele desceu as águas do batismo, a intenção dele era sepultar a velha natureza. Mas aí ele descobriu que a velha natureza sabia nadar. E a partir de então, ele teve que crucificar todos os dias. Ignorar o pecado, irmãos, é um perigo. O pecado vai estar aqui. Então, como que eu posso ter a experiência de ser crucificado, destruir o meu corpo e não viver mais para o pecado? Uma vez que o pecado continua existindo, isso não significa que ele me domina, não. A gente precisa entender que existe uma esfera em que, ainda que o pecado queira e tente ser o nosso Senhor, nós já não somos mais escravos dele. Vamos ler aqui um texto que está em Romanos 6:11. Falamos que o velho homem, ele deve morrer. Falamos por que é que ele deve morrer e qual morte o velho homem deve morrer. Ah, pastor, morte de cruz, amém. Mas nós vamos entender que é um pouco mais amplo. Assim também vós considerai-vos o quê? Mortos para o pecado. Não está falando que o pecado está morto, mas está dizendo que nós devemos nos considerar. Essa palavra é uma chave. Nos considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para quem? Deus em Cristo Jesus. A palavra considerar aqui é algo importante. Por quê? O que significa considerar? Considerar significa crer. Crer. Então, pastor, como é que eu experimento a morte por crucificação? Como é que eu vivo essa dinâmica de não ser mais escravo do pecado, estar morto para o pecado, vivo para Deus? Considerando todos os dias. Um erro é nós, durante o dia, darmos uma espiadinha para ver se o velho homem ainda está vivo. Quem já fez isso? Quem já deu
uma examinada para saber se o velho homem está lá ainda ou não. Se ele está no lugar que ele deveria estar ou não. E muitas das vezes, irmãos, a gente fica dia após dia conjecturando. Será que o velho homem morreu mesmo? Será que o velho homem não está querendo tomar a frente? E quando Paulo fala de considerar, ele está falando que em relação ao velho homem, à velha natureza, não tem a ver em sentimento, não tem a ver em conjecturar, não, tem a ver em crer. Você precisa todos os dias crer, trazer a realidade de que o velho homem, ele está no lugar que ele deve estar, crucificado com Cristo. Agora, pastor, como que é isso? A Bíblia diz, irmãos, que há aproximadamente 1900 e poucos anos atrás, um homem caminhou pelas ruas da Galileia, um homem tomou sobre ele as nossas dores, um homem que levou sobre si o castigo que nos traz a paz, tomou sobre ele uma cruz, passou por uma estrada, foi para um monte, naquele monte ele foi crucificado, morreu. E para que a história não fique incompleta, ressuscitou ao terceiro dia com provas infalíveis. Considerar significa que você não deve se firmar em algo, ouça, como que aconteceu agora. Considerar diz respeito a você atentar para algo que aconteceu antes mesmo de você nascer. Eu vou explicar. Lembra do que aconteceu na cruz? Jesus, ele morreu por quem? Pelos pecadores. Quem são os pecadores? Quem? Olha para o lado aí, você vai ver quem são os pecadores. Somos nós. Então ele nos substituiu na cruz. Então antes de você fazer qualquer coisa, ele já estava te substituindo no lugar que você deveria estar. Ele já estava tomando a punição que era minha e sua, há 2000 anos atrás. E há 2000 anos atrás, ele também morreu com quem? Comigo e com você. Então eu quero que você entenda e considere isso pela fé, que há 2000 anos atrás, você estava já sendo crucificado com o Senhor. Há 2000 anos atrás. Então notem bem que antes de você nascer, você já estava crucificado com Ele. E se antes de você nascer, você já estava crucificado com Ele, a crucificação não diz respeito ao nosso esforço. A nossa crucificação não diz respeito ao nosso mérito, aquilo que eu faço ou deixo de fazer. A nossa crucificação diz respeito à fé. Não tem a ver com as minhas obras. Hoje eu vou orar muito, porque eu quero ficar muito crucificado. Hoje eu vou jejuar muito, porque eu quero estar muito crucificado. Hoje eu vou ler muita Bíblia, porque eu quero estar muito crucificado. Não, crucificado você já foi. Quem está entendendo? Agora, existe fato e atitude, que eu quero passar para nós finalizarmos. Fato e atitude. O que é fato? Fato é que já morremos com Ele. Isso é fato. Já fomos crucificados com Ele. E o que é atitude? Uma vez que eu já fui crucificado com Ele, eu preciso ter comportamento de quem é crucificado. Você entende que você faz parte do mistério, mas não tem parte no mérito? Você faz parte do mistério, mas não tem parte no mérito. Porque se em algum momento houver uma participação da nossa força, o mérito deixa de ser dele. E aonde há participação da força humana, aí há um manifestar da velha natureza. Porque se nós nunca iríamos conseguir, por que agora conseguimos? Não. A glória continuará sendo dele. Para sempre. Você pode dizer amém? Pastor, mas aí nós temos uma situação. Qual? Para fechar.
Você falou que o pecado está aí ainda. O homem foi crucificado, o velho homem, o corpo do pecado ele foi destruído, desocupado, desempregado, mas e o pecado? Irmãos, há uma promessa para nós. É por isso que Paulo, quando ele escreve, ele fala: anunciem a morte do Senhor, entenda o significado até que ele venha. Na volta do Messias, na volta do Mestre, na sua vinda, tudo vai ser resolvido. Porque quando nós olhamos em Coríntios capítulo 15, nós vamos ver, irmãos, que na vida do Senhor, o que é corruptível será revestido de quê? De incorruptibilidade. O que é mortal será revestido de imortalidade. O Senhor, na sua vinda, Ele vai nos dar um novo corpo. Um corpo glorioso. Um corpo onde o pecado, ele não mais habitará, mas nós seremos a habitação plena e exclusiva do próprio Cristo. É por isso que vale a pena permanecermos, vale a pena insistirmos, irmãos, porque todo sofrimento, e nós passamos por sofrimento sim, todo sofrimento um dia terá fim. Não desista, por favor. Eu quero que você fique de pé, não desista. Ele vem. E Ele vem trazendo a salvação debaixo das suas asas. Esse corpo destituído, essa natureza crucificada, entenda que pelo Espírito de Deus que em nós habita e que agora nos domina, nos governa, nós glorificaremos o nosso Senhor. Por quê? Porque tudo que Deus faz é perfeito. O nosso Deus não é um Deus que deixa a obra inacabada, não. O nosso Deus é um Deus de começo, meio e fim. Eu quero que vocês entendam que em Cristo, tudo já está pronto, irmãos. Em Cristo, nós já temos um novo corpo. Em Cristo, tudo já se fez novo. E eu quero que você feche os teus olhos, eu quero orar por você antes de assentarmos à mesa. Não permita que o velho homem se assente à mesa. Não. Vamos deixar o velho homem no seu devido lugar. Porque o velho homem, ele não consegue estar em um ambiente de comunhão. O velho homem não consegue estar em um ambiente de celebração, de alegria, de compartilhamento. Não, por favor. Nós precisamos viver essa essência. A Bíblia diz que, tranquilo, irmãos, acontece. Não deveria, mas acontece. Ouça aqui, ouça, por favor. Aquele que está em Cristo é o quê? É uma nova criatura. E nessa manhã eu quero orar, olhar para vocês e ver novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ouça, por favor, nesse novo tempo, nesse lugar que Deus está nos inserindo, as coisas velhas não vão entrar. Talvez por causa dessa velha natureza que você está alimentando, você vai deixar de entrar no novo de Deus. Mas não é essa a vontade do Senhor, não. A vontade de Deus é que todos entrem no lugar do seu repouso. A vontade de Deus é que todos desfrutem. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Esse é o desejo de Deus para a igreja. E eu quero orar, e essa oração, eu quero fazer menção do que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, então coma, por favor. Essa manhã não é manhã para ninguém ficar de fora da mesa, não é. Essa palavra não é uma palavra para te excluir, muito pelo contrário. É uma palavra para te instruir, para que devidamente você se aproprie do que está na mesa, a mesa do compartilhamento, e se alegre.